A crescente utilização de cigarros eletrônicos liga um alerta em especialistas em angiologia e ortopedia no Brasil. Recentes estudos concluíram que o produto possui substâncias que prejudicam a resistência dos ossos e deterioram os vasos sanguíneos. Por isso, nós vamos conversar com a ortopedista Marcela Rodrigues. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan News. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer à senhora é assim: aqueles que usam esse cigarro eletrônico falam assim, não, isso é melhor do que o cigarro. Na verdade, essas pessoas estão ou melhor, não faz tanto mal quanto o cigarro tradicional. Essas pessoas estão se enganando? Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E é exatamente essa dificuldade que temos com esse cigarro eletrônico, porque muitos acreditam que seria isento de riscos, eles fazem o uso desse cigarro, às vezes sem controle, sem limites, o que seria uma alternativa para tentar parar de fumar, acaba sendo mais um prejuízo para a saúde, porque esses cigarros, eles também possuem substâncias que são nocivas, elas vão causar mal à saúde, tanto dos vasos sanguíneos, quanto à saúde hormonal e até a saúde dos ossos também, que é a preocupação maior no sentido da minha especialidade, que é a ortopedia. Doutora, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Mariana falando. Gostaria que a senhora começasse explicando a relação, então, entre esse cigarro eletrônico, que nós imaginamos que seja mais prejudicial por conta dessa fumaça, né, esse calor, esse bafo muito quente em que as pessoas ingerem, mas qual é a relação com a osteoporose e com o aumento de casos de câncer ósseo? Então, essas substâncias que estão contidas dentro dos cigarros eletrônicos, elas são citotóxicas, elas causam mal às células, todas as células do corpo, mas principalmente as células ósseas. Então, elas vão causar um prejuízo do metabolismo ósseo, aumentando a função das células que são os osteoclastos, que destroem o osso para remodelar, e diminuindo a função dos osteoblastos, que são as células que formam o osso, que produzem matriz óssea. Isso causa um desequilíbrio, uma desarmonia na produção óssea, diminuindo a massa óssea. Então, esses ossos, eles ficam mais frágeis, eles ficam mais fracos, o que a gente chama de osteopenia, quando é um grau mais leve, e osteoporose, quando é um grau mais elevado de fraqueza óssea. Isso predispõe a fraturas, né? Predispõe que esse osso se quebre e que esse paciente tenha que fazer um tratamento ali prolongado para isso. Além disso, essas substâncias, elas causam um estresse oxidativo, então elas causam um mal a essas células, um mau funcionamento do DNA, causando ali alterações genéticas das células que já estão presentes nos ossos, então podendo causar sim alterações tumorais. É claro que esses estudos ainda precisam progredir a longo prazo, porque é uma inovação, então é uma alteração recente que estamos estudando, então a gente ainda precisa de mais estudos em relação a esses tumores que são causados pelos cigarros eletrônicos. Doutor, eu lembro de um filme chamado O Informante, onde um alto executivo de uma empresa de tabacos, ele fala que, na verdade, o objetivo, o cigarro é apenas um meio de transporte, que o negócio é a venda da nicotina. As pessoas, quando usam esse cigarro eletrônico, ali tem nicotina também. E muitos argumentam que é uma maneira de parar de fumar. Na verdade, a substância continua a entrar no organismo. Existem os dois tipos de cigarro eletrônicos. Existem cigarros eletrônicos com nicotina e cigarros eletrônicos sem a nicotina. O objetivo do eletrônico com a nicotina é que o paciente que tenha dificuldade de parar de fumar, ele continue ingerindo a nicotina, que é o que ele tem o vício, né, a substância que ele é viciado, que o corpo é viciado, mas diminui e tira que todas aquelas outras substâncias, mais de 50 substâncias que existem no cigarro comum. E o objetivo do cigarro sem a nicotina é também ajudar nessa transição, nessa tentativa de cessar o tabagismo, de abandonar o cigarro. Então, devem ser utilizados por um período temporário, um tratamento ali com uma data de início e de fim, para que o paciente consiga se livrar
né, desse vício que realmente é muito difícil de tratar, mas não deve ser usado como um hábito, não deve ser usado em tempos prolongados, porque eles também causam mal, né, em vários quesitos, em várias situações, em vários sistemas do corpo. Doutora, o câncer de língua e de boca, ele ainda permanece sendo maior ou ele já está começando a ser superado por esses cânceres ósseos e casos de osteoporose? Na relação com o cigarro, a gente tem sim os maiores valores de câncer de vias aéreas, né? Então a gente fala de boca, faringe e também de vias respiratórias, então os pulmões, então tumor de pulmão. Então é realmente o principal quando a gente fala de cigarro. E é claro que os tumores ósseos são secundários nessa situação, mas também devem ser lembrados porque possuem um tratamento muito complicado. Bom, nos microfones da Jovem Pan, a ortopedista Marcela Rodrigues. Doutora, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Um bom domingo para a senhora. Obrigada, doutora. Um abraço, muito obrigada.